Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 23/11/2023, vamos iniciar mais uma aula no módulo de elaboração do orçamento empresarial. Boa noite, Luciana. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Vamos aguardar um minutinho o pessoal entrar e a gente já vai dar início à nossa aula. Ontem, o pessoal ficou tentando entrar e não conseguiu, porque quando eu começo a fazer a apresentação, aí eu saio dessa tela principal, aí eu não consigo visualizar. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Vamos aguardar só um minutinho, enquanto o pessoal faz o acesso, nós já vamos dar início. Hoje eu vou estar apresentando para vocês as planilhas que a gente utiliza, né, na elaboração do orçamento empresarial. Já estou com elas aqui e já vou apresentar para vocês em alguns minutos. Vamos esperar até 19h05 e a gente já vai começar. Boa noite, Poliana. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Vamos dar início, então, à nossa aula. Compartilhar com vocês aqui as planilhas. Boa noite, Natália. Boa noite, Davi. Tudo Eu bem? tô bem, você? Quanto tempo, né? Tô bem, graças a Deus. Então, Prazer revê-la. Seja bem-vinda. obrigada. Vamos lá, pessoal. Estou fazendo a apresentação aqui. Eu vou estar mostrando para vocês algumas planilhas que a gente utiliza para elaborar o orçamento empresarial. Enquanto vai abrindo aqui a apresentação, na aula de amanhã, a gente vai fazer uma atividade, certo? Então, amanhã a gente não vai ter essa aula online, amanhã a gente vai ter uma atividade.
ele não quer funcionar. Só um minutinho, pessoal. Fazendo a... Tô abrindo aqui a apresentação. Já tá aqui. Vocês estão conseguindo visualizar, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Está aparecendo na tela a elaboração do orçamento empresarial. Isso, muito obrigado. Então vamos lá, né? Vou passar aqui. Eu tenho essa planilha, né? Eu consegui ela no site do Sebrae e trouxe ela para vocês, para a gente comparar, né? Poderia elaborar, fazer a planilha aqui para vocês na hora, mas é interessante a gente utilizar, né, fontes aí conhecidas para a gente trazer para vocês alguns modelos diferentes. Professor, existe um modelo específico? Existe um modelo padrão? Não, pessoal. Isso aqui você vai criar uma planilha de acordo com a necessidade da empresa. Não existe um modelo padrão. É lógico que a gente vai meio que pelo mesmo raciocínio, mas não existe um modelo padrão. Então nós temos aqui uma planilha de fluxo de caixa. Essa ainda não é a planilha, né, do orçamento empresarial, porém é a planilha que nós vamos utilizar para extrair os dados. Lembra que eu falei para vocês que nós temos que extrair os dados, né, do fluxo de caixa para poder elaborar o orçamento empresarial. Então aqui nós temos um fluxo de caixa, nós temos algumas informações importantes. Aqui é um fluxo de caixa, como vocês podem observar, ele não é diário, ele é mensal, tá? Aqui na parte superior aparece, né, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí aqui no mês de janeiro, saldo em caixa, nós tínhamos aqui R$ 1.000, provavelmente do mês de dezembro, dinheiro R$ 1.000, cheque predatado 500, duplicatas a receber 3.000, cartão de crédito 1.100, total de entradas. Então nós temos um total de entradas de R$ 5.600 no mês de janeiro. E aí vem as despesas que nós tivemos aqui no mês de janeiro. Então nós pagamos de impostos R$ 600, pagamento de fornecedores R$ 1.000, retirada mensal R$ 1.500, salário de funcionários R$ 800. Então nós tivemos um total de saída de R$ 3.900. Aí nós vamos, né, fazer o cálculo, é muito simples aqui, é o valor da entrada menos o valor das saídas, e nós vamos ter um saldo acumulado aqui de entradas, né, de R$ 1.700 no mês, mais os R$ 1.000 que nós já tínhamos no caixa, que vai dar então um saldo acumulado total de R$ 2.700. Bom, então eu já sei quanto a minha empresa ganhou no mês de janeiro e quanto a minha empresa gastou no mês de janeiro. Então, com esse dado, eu já posso fazer uma projeção para o mês de janeiro do próximo ano, com base nesses dados. Se a minha empresa conseguiu vender 5.600 no mês de janeiro, por exemplo, de 2023, então vamos fazer uma projeção de R$ 6.000 para o mês de janeiro de 2024. Exatamente com base, né, nos dados que nós temos aqui na nossa planilha. O mesmo eu vou fazer para o mês de fevereiro, para o mês de março e assim até o mês de dezembro. É importante lembrar, né, que nós temos um saldo que vai acumulando ao longo do ano. Como vocês podem ver, aqui no mês de maio, nós já temos um saldo positivo acumulado de R$ 7.520. Isso é bom, significa que a empresa não está tendo prejuízos, né? Está sobrando um pouco de dinheiro aqui no caixa. Todos os meses
sobrou dinheiro em caixa, né? Ela conseguiu ter um saldo positivo em todos os meses. Então, nós temos um acumulado de 7.520. Esse valor pode chegar, né, aqui a casa dos 15 mil até no final do ano. Isso nós estamos falando, nós estamos citando só um exemplo, viu, pessoal? É lógico que uma empresa, ela vai vender mais, ela vai ter uma renda maior, né? Não é só isso aqui. Isso aqui é só para vocês entenderem como que funciona o fluxo de caixa, né? E como que funciona a elaboração do orçamento empresarial. Como nós estamos utilizando o fluxo de caixa para a finalidade de elaboração de orçamento, nós sempre vamos utilizar o fluxo de caixa mensal, porque eu tenho um fluxo de caixa diário, tá? Esses dados, geralmente, eles vão sendo alimentados a partir do momento que eu fecho o meu fluxo de caixa mensal. Fechei o meu fluxo de caixa mensal, eu venho aqui e alimento a planilha do fluxo de caixa mensal. Assim que eu fecho a planilha de fluxo de caixa diário, tá, pessoal? Estou falando muita coisa ao mesmo tempo. Nós temos uma planilha de fluxo de caixa diário. Então, todos os dias a gente faz os lançamentos de venda e de despesas, né? Todos os dias a gente está fazendo os lançamentos. E quando eu fecho essa planilha no final do mês, então eu tenho um saldo de vendas, né, total, um saldo de pagamentos, e aí eu sei também qual foi o meu saldo, né, em caixa no final do mês. Então eu pego essas informações ali no final e lanço ela na planilha de fluxo de caixa mensal. Se eu quero fazer uma planilha de fluxo de caixa anual, eu vou fazer da mesma forma. Então eu vou fazer o cálculo, né, dos meses e aí eu vou fazer aqui na frente, tipo, no ano de 2023 nós vendemos 1 milhão, nós tivemos 800 mil de despesa, sobrou 200 mil reais em caixa. Então eu consigo fazer ela anual também. Mas para o fim de orçamento empresarial, a gente usa essa planilha de fluxo de caixa mensal. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa planilha, pessoal? Essa planilha ela não é alimentada todos os dias, ela é alimentada todos os meses, porque essa informação ela só entra nessa planilha quando fecha o mês. Ela não entra aqui antes de fechar o mês, certo? Como vocês podem ver, só tem o saldo acumulado. Ah, professor, mas por que está aparecendo o saldo acumulado no mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro? Bom, quem trabalha com Excel, tem um pouco de experiência, sabe que se a gente lança uma fórmula para ela jogar para o mês seguinte, né, a sobra, no caso eu lanço uma fórmula aqui para ela sempre estar jogando o saldo, o saldo do mês anterior aqui para o mês da frente, no caso o mês de julho. E aí assim eu vou jogando para o mês de junho, julho, agosto, setembro, até o mês de dezembro. E toda vez que eu fizer os lançamentos, ele vai mudar esse valor desse saldo total para mais ou para menos. E automaticamente ele já vai mudar para o mês seguinte. Isso aqui a gente fala que o Excel é o pai e mãe, né? Porque ele ajuda demais a gente a fazer esses cálculos. Se eu fosse fazer isso daqui manual todos os meses, seria muito difícil. Então a gente alimenta a planilha e ela faz os cálculos automaticamente. Aqui nós temos uma outra planilha, né, de apuração de resultados. É uma planilha um pouco diferente. Né? Aqui nós temos os itens. Aqui nós temos as contas, né, de recebimento. Nós temos imposto sobre vendas. Nós temos as comissões, que é os pagamentos de comissões. Aqui nós temos venda líquida 14.100, custos de mercadoria vendida 7.500, lucro bruto 6.600. Essa daqui, como vocês podem ver, é um pouco diferente. Por isso que eu falei para vocês. Ah, professor, mas tem que ser padrão? Não, não tem que ser padronizado. Né? Existem planilhas de acordo com a necessidade de cada empresa.
Então aqui tem folha de pagamento, encargos sociais, retirada dos sócios, né, que é o dividendo, aluguéis, energia elétrica, telefone, serviço de contabilidade, combustíveis, manutenção de veículos, manutenção da empresa, seguro de instalação. Geralmente as empresas elas já possuem o software que tem essas planilhas, né? E aí fica muito fácil você alimentar essas planilhas. É só ter um pouco de atenção na hora de fazer os lançamentos dos valores e você vai ter acesso, né, a um conteúdo aí. E geralmente quando a empresa tem um software também, o próprio software já faz essa planilha automática. Então toda vez que a gente faz uma venda, ela dá baixa, né, naquela venda e ela já vai lançando os valores aqui, já vai alimentando a planilha automaticamente. A gente tem que só, no caso, inserir, né, questão de estoque. Toda vez que a gente for colocar mercadoria no comércio, a gente precisa ir lá e alimentar a planilha, né, dizendo para o sistema que nós estamos colocando mais mercadoria no sistema e o sistema vai processando essas mercadorias, depois ele mesmo vai dando baixa quando a gente for tirando essas mercadorias do sistema. E aí ele vai produzindo as planilhas para a gente de forma automática. Para quem não tem, né, um sistema, vai ter que fazer tudo manual. Aqui nós temos uma planilha de uma elaboração de um orçamento empresarial. Como vocês podem observar, é uma planilha muito simples, né, que nós fizemos aqui de uma empresa pequena, com valores pequenos, né, e como vocês podem ver, ela é bem simplificada. Então, como que funciona na prática aqui, então? Nós temos a descrição, né, que é o saldo inicial, vendas à vista projetado para o mês de dezembro, R$20.000. O saldo inicial aqui é de 3 mil. Nós esperamos vender R$20.000 no mês de dezembro. Nós esperamos vender R$30.000 no mês de janeiro, 32 mil no mês de fevereiro. E no total do trimestre, no caso esse é um orçamento trimestral. Então no final do trimestre nós temos aqui a expectativa, né, de vender 82 mil dentro de um trimestre. No caso aqui, né, das vendas à vista projetados. Vendas no cartão projetado. Aí nós temos, né, nós esperamos vender 30 mil no mês de dezembro, 20 mil no mês de janeiro. No mês de fevereiro nós esperamos vender 30 mil, total 80 mil reais. Aqui nós temos, né, liberação de empréstimo de capital de giro, 30 mil reais no mês de fevereiro, 30 mil reais no mês, no caso nós temos expectativa de 30 mil no trimestre. Liberação de empréstimo a longo prazo. Nós esperamos aí que tenha a liberação de 32 mil no mês de dezembro, 20 mil no mês de janeiro. Sendo assim, nós esperamos obter 52 mil. No caso aqui são o total de entradas, né? 82 mil para o mês de dezembro. Aqui nós temos total das entradas aqui, 10 mil, 62 mil. No final nós temos a expectativa de 244 mil ao longo dos 3 meses. E aí nós vamos para as despesas, né? Nós falamos das entradas, agora nós vamos falar das despesas. Opa, não era para voltar. Das despesas. Pagamento de fornecedores de mercadorias. Aí nós temos a expectativa de pagar aqui 20 mil no mês de dezembro, 30 mil no mês de janeiro, 40 mil no mês de fevereiro. No caso, seria 90 mil no trimestre de fornecedores, né? No caso de mercadorias.
Pagamento de impostos, 2.000 em dezembro, 2.400 no mês de janeiro, 6.200 no mês de fevereiro, total de impostos R$ 10.600. Observe que a gente vai fazendo os lançamentos das projeções. Então é muito simples, você já tem uma base que é o seu fluxo de caixa. Então essas informações que eu estou lançando no meu orçamento é as informações que eu extraí do meu fluxo de caixa. E eu posso ser um pouco mais ousado, né? Se nós vendemos lá 100 mil, a gente pode ter aí a ousadia de querer vender uns 130 mil. Vamos aumentar um pouco a meta. Toda empresa aumenta a meta, ela quer crescer, né? Nunca vai querer vender só aquela quantidade que ela vendeu, ela sempre vai querer vender um pouco mais. Então a gente vai extrair as informações do nosso fluxo de caixa e vamos lançar essas informações para elaborar o orçamento empresarial, né? Alguma pergunta, pessoal? Até aqui. Por enquanto tá tranquilo. Boa noite, Luana. Seja bem-vinda. Boa noite, desculpa o atraso, que eu estava no serviço. Tranquilo, fica tranquila. Parabéns. Muito bom. Então, pessoal, nós temos aqui mais lançamentos, né? Tem o Prolabore, no caso seria aqui a despesa, né, com os sócios, que seria o pagamento dos sócios ou do proprietário, né? R$ 6.000 em dezembro, 6.000 em janeiro, 6.000 em fevereiro. No caso, 18.000 nos 3 meses. Pagamento com despesas fixas, 4.000, 4.000, 4.000, no final 12.000. Aluguel 5.000, 5.000, 5.000, no final 15.000. Pagamento de fornecedor 6.000, 6.000, 6.000, final 1.800. Contador, né? Melhor dizendo, tô falando fornecedor, desculpa. Pagamento de reforma 10.000. Como vocês podem ver, no caso desse orçamento, ele já está planejando fazer uma reforma no prédio. Isso é interessante, né? Algo que nem todos os orçamentos empresariais terão, mas no caso desse aqui, ele está planejando aí investir, né, de reforma R$ 40.000 no trimestre. Pagamento de fornecedor, 14.000 em mês de janeiro e 14.000 no mês de fevereiro, 24.000. Equipamentos e máquinas, né? No caso, o cara vai fazer um investimento em umas máquinas a mais. No caso aqui não é a questão da compra de mercadorias ou de insumos. No caso seria aquisição de novas máquinas, seria outro investimento. Então nós vimos aqui que o empresário vai fazer 2 investimentos, que é uma reforma e também a aquisição, né, de novas máquinas. Opa! Aí nós temos aqui um resumo, né, que é o total das saídas do mês de dezembro, 57.600, no mês de janeiro 87, no mês de fevereiro 96, somando então um total no trimestre de 241.400. Saldo operacional 24.000 no mês de dezembro, no mês de janeiro 13.000, no mês de fevereiro 34.800, no total 2.600 no final do trimestre. E o saldo final, no mês de dezembro 27.400, no mês de janeiro 40.400, no mês de fevereiro 5.600 e fechando o trimestre aí com o saldo final de R$ 5.600. Então ele já planejou tudo que ele vai gastar, tudo que ele vai ganhar, mais ou menos uma média do que ele vai ganhar durante um trimestre. Como é uma empresa, aqui no caso um orçamento de uma empresa pequena, né, os saldos são pequenos. Né? Mas se fosse uma empresa grande, com certeza a gente teria até que dividir por setores
Como eu disse a vocês, é impossível, né? Uma empresa grande, a gente vai elaborar um orçamento empresarial para a empresa num só orçamento. Então a gente vai ter que descentralizar, a gente vai ter que fazer por departamentos ou por setores. Então a gente vai dividir os setores e vai elaborar ali um orçamento para cada setor, para ver o que pode ser investido, o que pode ser melhorado, né? O que cada setor produz, o que deixa de produzir. Mas o certo é que tem que ser separado para a gente conseguir ter acesso à informação de uma forma que seja compreensível. Senão fica muita informação dentro de um só orçamento e aí a gente acaba não tendo controle dessas informações. Então, às vezes, vai acabar passando batido em algumas informações importantes. Então, é sempre bom fazer a descentralização. Isso já acontece, né, nas grandes empresas. Eu tenho umas planilhas no Excel, até falei para vocês que eu tenho umas planilhas que eu desenvolvi de fluxo de caixa, só que está num pendrive. Geralmente eu não salvo todos os meus arquivos no computador, eu deixo salvo no pendrive. Questão de segurança. E o pendrive não está comigo. O pendrive ficou em São Simão. Como eu falei para vocês, nós estamos num congresso aqui em Goiânia e eu não trouxe o pendrive. Aí o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como que a gente pode desenvolver isso aqui na prática mesmo. Vou abrir o Excel. Não é isso aqui não. Eu vou abrir o Excel aqui para mostrar para vocês. Vocês são bons de Excel? Se vocês forem bons aí, vocês podem me ajudar. Tá A gente abrindo tenta. aqui. Não é isso aqui não. Cadê você? Só um minutinho, pessoal, já tá abrindo aqui. Bom, como eu disse a vocês, a gente tem que organizar as colunas, né? O que a gente vai fazer? No caso, essa primeira coluna aqui, a gente vai lançar tantas despesas, né? Quantas entradas, né? No caso, entrada de vendas no cartão, venda loja. Na segunda planilha, na segunda coluna, a gente vai começar a lançar o dia, né? Seria dia 1º. E vamos fazer aqui, vamos organizar o negócio aqui. Vocês sabiam desse macete aqui? Ajustar colunas e linhas. Bom, vamos dizer que na primeira coluna nós vamos colocar então a descrição, né? Que seria de débito e crédito. Então eu vou pôr aqui só a descrição. Vou pôr só assim, descrição, que seria aqui de crédito e débito. Eu vou pôr... É uma pena eu ter... Mas eu vou estar com vocês na semana que vem, na segunda-feira. Aí eu vou trazer as planilhas que eu tenho pronto. Porque para fazer uma planilha dessas, às vezes a gente vai gastar muito tempo. Então eu vou mostrar só o básico aqui para vocês. E aí eu vou mostrar a planilha pronta. E lá na planilha eu consigo fazer alguns ajustes para vocês também. E vamos aqui, crédito e débito. Crédito e débito seria entradas e saídas, tá? Então nessa primeira coluna, descrição de crédito e débito, que é entradas e saídas. Na segunda coluna a gente já começa a lançar
por exemplo, seria mês, dia, trimestre, semestre ou anual, né? Se for no caso de um fluxo de caixa, a gente poderia lançar aqui dia, né? Dia primeiro, só dia primeiro aqui. Aí aqui a gente lançaria, no caso, dia 2, dia 3, e aí a gente ia lançando aqui até, né, o dia 30 aí para frente. Não vou fazer para a gente ganhar tempo. Mas então a gente lançou aqui dia 1º, dia 2. Imagina que isso aqui é o nosso fluxo de caixa, né? E aí nós temos a descrição, no caso aqui, vamos falar que nós vendemos, né? Venda na loja. Eu coloco aqui vendas. Eu vou só colocar vendas mesmo. R$10.000. Vendas aqui R$10.000. Deixa eu arrumar aqui porque ele está desobediente. Vendas R$10.000. Venda loja. Vendas no cartão. Vendas no cartão. Vamos colocar que nós vendemos 12.000. E aqui a gente coloca o valor total das vendas. Valor total. Aí a gente vai somar, né? A gente já vai colocar uma fórmula aqui, ó. Como coloca essa fórmula? Você pode vir aqui no valor total e arrastar, né, com o mouse e vem aqui em autossoma e dá um clique, pronto. A gente já vai ter o valor total das entradas aqui, ó. Interessante. O que eu estou fazendo aqui? Um fluxo de caixa diário, certo? Uma planilha de fluxo de caixa. Não é difícil fazer. Como vocês podem perceber, é só ir fazendo os lançamentos. Aqui agora a gente começa a lançar as despesas, né? A gente pode até colocar aqui despesas. As despesas. Aí a gente vai começar a lançar as despesas. Digamos que energia. A gente pode lançar aqui fornecedor. Contador e etc. Eu vou lançar todos aqui não, porque senão vai demorar um pouco. R$100 aqui, vamos colocar R$100. De fornecedores aqui, vamos colocar 12.000. Vamos colocar menos um pouquinho, colocar 8.000 fornecedores. E assim sucessivamente. Manutenção, vamos colocar aqui R$102. Gasolina, 154. Imagina que gás de cozinha, 95. Então, imagine que esse foi nossas despesas. E a gente vai colocar aqui total de despesas. Total de despesas. Vou só abreviar um pouco aqui. A gente vai fazer da mesma forma. A gente vai selecionar o que a gente quer somar. Nosso total de despesas seria até aqui. A gente vai dar um autossoma. Nós temos então um total de despesa de 8.000,
541. Aqui a gente vai colocar o saldo, né? O saldo total. Só abreviar também. Agora eu quero saber, né, quanto que eu tenho no meu caixa. Então a gente pode colocar aqui igual o meu valor total de vendas menos o meu valor total de despesas, certo? É só você ir lá e clicar em cima e já vai atender a sua necessidade. Pronto. Então o nosso valor total aqui de saldo, né, o saldo total é de R$ 13.549. Nós já fizemos então praticamente o fluxo de caixa diário. Agora, para eu poder... aqui eu posso fazer o seguinte, posso arrastar isso aqui e puxar isso aqui para frente. Ele fez o que? Ele copiou a fórmula. Ele jogou a mesma fórmula para todas as colunas. Agora, quando eu for alimentar a planilha, por exemplo, se eu colocar aqui 12.000, ele vai fazer a mudança automática aqui dos dados, tá vendo? Aqui, ó, no caso, o valor total de vendas era 22, agora passa para 24, certo? Então, o que eu fiz? Eu praticamente copiei a fórmula para todas as colunas. Feito isso, eu posso também, né, para a planilha ficar um pouco mais bonita, colocar uma borda. Alinhamento, número, fonte. Eu posso vir aqui em mais bordas e fazer um negócio bem bonitinho. Quando ele funciona, tá, pessoal? Acontece ele também não querer funcionar. E aí eu vou passar para vocês uma informação importante. Aqui nós temos um fluxo de caixa diário, certo? Ah, professor, mas como que eu vou saber o meu fluxo de caixa mensal? Eu vou ensinar isso aqui para vocês. É muito fácil. Depois que você tem um fluxo de caixa diário, fazer um fluxo de caixa mensal é mamão com açúcar, tá? É coisa simples e rápida. Vou só esperar meu computador aqui atender a minha demanda, né, a minha necessidade, e a gente já vai continuar. Pessoal, vocês estão compreendendo aí? Tá dando para entender? Tá dando para pegar? É sempre bom, às vezes, você colocar uma linha um pouco mais grossa nas partes superiores. Sempre onde você quer destacar um pouco mais, você coloca uma borda um pouco mais grossa para poder destacar, né, aqueles locais que são mais importantes. No caso aqui das despesas. Pronto. Imaginemos que todos os lançamentos do fluxo de caixa diário foram esses, tá? Imagine que você alimentou a planilha todos os dias e fechou então o mês aqui, os 30 dias do mês. Aí para eu saber, por exemplo, quanto eu vendi na loja, você vem aqui, ó, no final da sua planilha e vai selecionar até aqui, né, no dia 1º. Então você seleciona os 30 dias,
e vem aqui em autossoma. Então eu sei que nos 30 dias desse mês de novembro, minha empresa vendeu 22 mil. E aí eu posso fazer o quê? Copiar nessa fórmula para toda a planilha. E aí ela vai... Ele não puxou. Ctrl Z. Vamos aqui. Você pode fazendo dessa forma. Certo? Aqui, como vocês podem observar, o que está acontecendo? Eu estou fazendo meu fluxo de caixa mensal. Primeiro eu tinha um fluxo de caixa diário. Só lembrando que isso aqui eu vou fazer uma vez só, tá, pessoal? Porque depois é só alimentar a planilha. A fórmula já está pronta, certo? Eu não vou precisar fazer essa fórmula todas as vezes, todos os dias, porque a minha fórmula já está pronta na minha planilha. É só alimentar a planilha todos os dias e ela vai me dar os resultados aqui diários e mensais. O Excel é uma mãe, é um pai, pessoal. Como vocês podem ver, agora, tendo essas informações, aqui eu sei que a minha empresa, esse aqui é o valor do meu fluxo de caixa, esse é o valor do meu fluxo de caixa mensal. Então, digamos que o mês de janeiro, vamos colocar janeiro, mês de janeiro. Então, eu tenho um fluxo de caixa mensal do mês de janeiro e é com base nesse meu fluxo de caixa que eu vou elaborar o meu orçamento empresarial. A planilha do orçamento empresarial é semelhante a essa daqui também. Não tem muita diferença. Só que lá, o que eu vou fazer? Lá eu sei que é uma projeção. Aqui no meu fluxo de caixa são valores reais. Tudo que entrou, tudo que saiu, tudo que eu paguei, tudo são valores reais. No meu orçamento, esses valores é projeção, não são valores reais. Pode ser que a minha empresa vai vender um pouco mais, pode ser que a minha empresa vai vender um pouco menos, mas serão os dados que eu vou extrair da minha planilha, do meu fluxo de caixa aqui mensal, que eu vou estar fazendo uma elaboração do orçamento empresarial. E aí eu tenho aqui, por exemplo, do mês de janeiro, minhas vendas foram de 122 mil, minhas vendas na loja, vendas no cartão 144 mil, total de vendas no mês de janeiro 266 mil, e aí vem as despesas, né? Minhas despesas aqui com energia foi de R$ 1.200, minhas despesas com fornecedor foi de 96 mil, e assim sucessivamente. Eu vou analisando os dados aqui, o que aconteceu durante o ano. Total de despesas, R$ 101.412, e o meu saldo total do mês de janeiro foi de R$ 164.588. É lógico que isso aqui é fictício, viu, pessoal? São só números para a gente entender como que é feito a elaboração do orçamento empresarial. E é com base nesses dados, né, que a gente faz aí toda a elaboração do orçamento empresarial. Aí você pode fazer a formatação dos dados da sua planilha, né? Você pode melhorar isso aqui, né? Os dados estão meio desorganizados, mas você pode melhorar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer na formatação. Vamos aqui para esse alinhamento aqui. Vamos centralizar. Beleza. Tamanho da fonte
tamanho 12, é um tamanho bom. Eu gosto muito de usar Arial. E a planilha está formatada. Se você quiser diminuir, você pode vir aqui, diminuir o tamanho da planilha. Ah, professor, eu quero imprimir essa planilha. Como que eu vou saber, né, qual que é a melhor forma de imprimir? Como que isso vai aparecer na folha? Aqui na parte de baixo do Excel tem algumas ferramentas, né, de layout da página. Então você pode... Nesse caso aqui, vocês podem observar que ela está dividida em 3 páginas. Tá vendo? Aqui tem 1, 2, 3 páginas. Dá para pôr isso tudo em uma página? Dá. É só você ir arrastando aqui até chegar no final. Pronto, agora ele vai para uma página só. Mas podem perceber que alguns dados, né, estão desaparecidos ali, ó, exatamente por falta de espaço. O espaço está muito pouco, né, para uma folha só. Vamos aumentar isso aqui. Aí você consegue também fazer essa formatação através dessa ferramenta. Pronto. Vou botar ele ao normal aqui. Pessoal, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês desejam perguntar? Tá tranquilo. Tranquilo, todo mundo tá sossegado. Aí, como vocês podem ver, vai numa página só. Só que os números ficam bem pequenos, tá vendo? Eu consegui ajustar. Então, aqui eu teria um fluxo de caixa, né, diário e mensal. As informações do meu fluxo de caixa mensal aqui no final de amarelo. É lógico que está um pouco desorganizado, tá, pessoal? Isso aqui tudo foi no improviso, só para mostrar para vocês como que faz. Mas dá para ter uma noção, né, de como vocês devem, de qual é a forma, né, que vocês devem fazer para elaborar. E aí, se a gente fosse fazer a projeção, né, do nosso fluxo, projeção do nosso orçamento, eu poderia utilizar também até a mesma planilha, né? Eu poderia inserir mais informações, que seria a questão de investimentos. Como vocês podem ver, nessa planilha de fluxo de caixa não aparecem os investimentos. Exatamente porque os investimentos são projetos futuros. Então, eles não vão aparecer aqui no fluxo de caixa, diário, mensal, né? Não vão aparecer como despesa. Agora, no caso da projeção, que seria para elaborar o orçamento empresarial, aí sim eu teria que colocar a parte, né, aqui nas minhas despesas aqui, a parte de investimento. Investimentos em máquinas, veículos, contratação de novos colaboradores e etc. E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo? Agora vocês já conseguem fazer um orçamento empresarial? Já tem noção, né, pessoal, de como fazer. Ótimo, isso é muito bom. Pessoal, amanhã nós não teremos a nossa aula online. Eu vou passar uma atividade para vocês. Eu vou enviar para vocês o texto, né, de tudo que nós estudamos. Aí vocês vão ler, né, a apostila. E... Eduardo, trabalhei com isso quando trabalhava na licitação. Muito bom. É bom, eu gosto de planilha. Eu gosto de lançamentos, planilhas, dados, eu acho bom demais. Tem hora que eu passo boa parte do dia desenvolvendo planilhas. Eu acho muito bom, eu acho fantástico. O Excel é uma ferramenta que todo mundo deveria aprender a trabalhar com ela.
Eu sei o básico, eu não sou profissional, né, como se diz, eu não sou expert em Excel não, mas eu conheço bastante, assim, para sobreviver, pra fazer muita coisa. Tem uns caras que manjam, né? Eu tive um amigo que me ensinou muito, esse cara, ele era contador e foi uma das pessoas que me ajudou com Excel, porque eu fiz o curso de Excel. Na faculdade também eu tive um semestre de informática, aprendi algumas coisas, mas esse cara trabalhava com ele. Então, ok, Henrique, pode ficar tranquilo. Então ele me ajudou muito, me ensinou muito sobre Excel. E aí eu tive a oportunidade de aprender e falei, não, eu quero aprender, porque vai que um dia eu preciso desse negócio. Hoje eu ministro aulas, né, de informática, de vez em quando eu pego algumas turmas por aí de informática. Então é muito bom a gente aprender. Lógico que não matemática, não é internet avançada, internet não, internet avançada. No caso do pacote Office avançado, aí eu não faço, porque aí tem algumas coisas que é mais complexos, né? Eu sei fazer, mas para ensinar é mais difícil, então eu vou só no básico mesmo, no básico e no médio, no intermediário, né? No básico e intermediário. Bom, pessoal, então nós vamos encerrar nossa aula, mas antes de encerrar, amanhã eu vou passar uma atividade para vocês, eu vou deixar a apostila, vocês vão ler a apostila e responder as atividades. Geralmente eu deixo o link do formulário lá na nossa aula no Google Meet, no Classroom, na sala de aula do Classroom. Todos vocês já entraram lá no Classroom? Eu deixei o link para vocês lá no grupo. É importante. Ótimo. Muito bom. Aí eu vou postar a aula para vocês às 18 horas. Então, às 18 horas, a atividade já vai estar disponível para vocês fazerem. Então, na aula de amanhã, a gente vai fazer essa atividade. Não vai ter a nossa aula online. Eu vou estar à disposição de vocês, né? Caso surja alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu vou estar de plantão aqui, né? Ajudando vocês naquilo que vocês precisarem. Combinado? Forte abraço, pessoal. Tenham todos aí um excelente final de noite. E amanhã tem as atividades para vocês fazerem. E o mais aí, um final de semana abençoado para todos vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço. Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Até amanhã, professor. Boa noite. Boa noite.